continuando, né, o nosso encontro de catequese. A gente vai continuar os assuntos da semana, das outras semanas anteriores, né, sobre a Quaresma. Então hoje eu vou falar para vocês a gente vai aprofundar mais sobre a Quaresma. Como eu já expliquei anteriormente, a Quaresma, ela começa na quarta-feira de cinzas, né? Depois do carnaval tem a quarta-feira de cinzas, e o nome já diz, Quaresma vem de 40, então são 40 dias de Quaresma. Então eu vou voltar lá atrás, lá quando Jesus viveu aqui na Terra, para explicar para vocês o sentido da Quaresma. Bom, como vocês já sabem, Jesus nasceu de Maria, cresceu, teve a vida dele como uma pessoa normal, né? Assim, Deus, mas era humano. E durante toda a vida dele não tem muitos relatos na Bíblia sobre a vida dele até os 30 anos. Quando ele completou 30 anos, ele foi batizado por João Batista. Aí começou a vida pública dele, né? Foi depois dos 30 anos de idade que ele começou a realizar os milagres, a fazer as pregações, né? A conversar com o povo, ensinar por forma de parábolas, a chamar os 12 apóstolos, né? E os seus discípulos para segui-lo e anunciar o reino de Deus a todo mundo. Então depois que ele, dos 30 anos até os 33, que foi quando ele morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou, ele teve essa vida pública, né? Ele anunciou o reino de Deus. Só que aí eu vou falar para vocês sobre a pessoa de Jesus. Como Jesus nasceu como um ser humano e como Deus, né? Ele tinha os sentimentos de pessoa humana também. Ele tinha medo quando era criança, ele aprendeu a trabalhar quando era mais velho com o pai adotivo dele, São José. Ele também passou por medos, provações, angústias. E antes dele ser flagelado, crucificado, ele sendo homem, ele também teve medo, porque ele sendo Deus, ele sabia o que ele ia passar. Ele já sabia o que esperava por ele. Ele sabia que a humanidade estava passando por uma fase escura, estava perdida e ia se perder mais. Então ele tinha que mostrar com a vida dele, deixar o exemplo de vida dele, o amor de Deus para nós, né? O amor que Deus sente por nós através de Jesus. Então, ele sabia que ele ia ser flagelado, que ele ia ser crucificado, que ele ia ter uma morte muito dolorosa, muito triste, muito sofrida. Então, antes dele passar por isso, 40 dias antes, ele se isolou no deserto para rezar. Então, ele ficou durante 40 dias em oração, em penitência, em jejum, tanto para ele aceitar o que ia acontecer com ele, né? Que ele tinha essa conversa com Deus para ele aceitar, tanto que fala na Bíblia, fala na missa também, né? Ele pede para Deus afastar dele esse cálice, né? Só que ele tinha que enfrentar tudo isso por nós, por amor a nós, como prova de amor. Então ele se isolou nesses 40 dias no deserto, em oração, em jejum. E durante esse tempo que ele teve no deserto, em oração, ele também teve muitas tentações. O demônio não deixou ele lá quietinho, se preparando para o que ele ia passar. O demônio não queria que ele passasse por isso. O demônio não queria que ele passasse essa imagem que a gente tem dele hoje. Não queria que a gente visse Jesus crucificado como prova de amor por nós. Então o demônio queria que Jesus desistisse. Então ficou tentando Jesus no deserto até ele suar. Ele suava sangue, suava de escorrer pelo chão. Então ele sofreu muito durante esses 40 dias. Passado esse período,
Jesus voltou para Jerusalém. E nesse tempo que ele ficou em oração, as pessoas se preparavam, né? Os discípulos dele anunciavam que ele ia voltar, que ele ia aparecer. Aí, quando Jesus apareceu, montado num burrinho, quando ele entrou em Jerusalém, ele foi saudado pela multidão, saudado pelas pessoas que moravam naquele lugar, como sendo o rei dos judeus, que foi, que a gente comemora, né, sendo o Domingo de Ramos. Que ele entra em Jerusalém, todo mundo com ramos, aclamando a Jesus, glorificando o nome dele. Então Jesus entrou em Jerusalém sendo aclamado, que hoje a gente comemora como sendo o Domingo de Ramos. E nesse momento que Jesus entra aclamado pelo povo, isso despertou a ira, né, a raiva e a inveja dos poderosos, né, dos sacerdotes poderosos, de Herodes, né, que era o rei. E ele ficou sabendo que as pessoas estavam chamando Jesus de rei dos judeus, sendo que ele era o rei, então ele ficou indignado. Como o povo também, muitas pessoas por trás ficaram também indignadas. Eram poucos os que apoiavam Jesus. E os que falavam mal, que queriam o mal dele, foram para cima. Tanto que foram denunciaram para Herodes, denunciaram ele para Pilatos, e ele acabou sendo preso, né, flagelado, foi açoitado, e teve as consequências que a gente sabe hoje, né, que ele foi crucificado e morreu na cruz. Depois de 3 dias ele ressuscitou, né, a gente sabe, graças a Deus, hoje ele é o Jesus ressuscitado. Mas a gente tem essa imagem aqui, né, de Jesus na cruz, que é a maior prova de amor por nós. Então, a Quaresma é esse momento em que a gente relembra o sofrimento que Jesus passou no deserto, orando e jejuando e sendo tentado. E a gente relembra vivendo esse momento também. E como que nós hoje em dia, eu, vocês, vamos viver esse momento que a gente está passando agora da Quaresma. Imitando a Jesus, fazendo as mesmas coisas que Jesus fez. Ele não se isolou. A gente está em isolamento obrigatório, mas na Quaresma é o momento da gente se isolar do coração, né? A gente se isolar para o nosso interior, para o nosso silêncio. Então na Quaresma, todos esses 40 dias em que a gente passa, é o momento da gente refletir sobre a nossa vida, refletir sobre as nossas opções, né, do que a gente faz na nossa vida, o que a gente faz de certo, o que a gente faz de errado, principalmente. É o momento da gente pedir perdão a Deus, de entrar em profunda oração, pedindo a Deus para iluminar a nossa mente. O jejum também, né? Vocês ainda são crianças, não são obrigados a fazer jejum. Mas os adultos e os jovens a partir dos 14 anos têm por obrigação de cristão fazer o jejum. A igreja nos manda fazer o jejum todas as sextas-feiras, né? Durante a Quaresma a gente tem pessoas que fazem na quarta e na sexta. Tem pessoas que ficam os 40 dias da Quaresma em jejum de carne, em oração todos os dias, que é como uma penitência. Tem pessoas que acordam de madrugada para rezar, tem pessoas que rezam o terço todos os dias. Então isso é de cada um que vai ver o que é melhor, o que Deus quer que você faça, então ele vai tocar no seu coração. Qual é a penitência que eu vou fazer durante a Quaresma? Isso é quando vocês forem maiores, tá? Qual é a penitência que você vai fazer durante a Quaresma? Qual oração que você vai fazer a mais? Tem que ser sempre uma coisa a mais do que você é acostumado a fazer. É isso que a gente chama de penitência. E tudo isso imitando a Jesus lá no deserto. Então a gente vai se reclusar no nosso deserto, ver as nossas falhas, pedir perdão a Deus, intensificar as nossas orações, os nossos jejuns. Tudo isso em propósito de pedir pela nossa salvação e pela salvação do mundo. E como o demônio tentou Jesus lá no deserto,
a gente também passa por muitas tentações aqui hoje, né? Porque ele também não quer que a gente viva uma vida de oração, ele não quer que a gente viva em paz com Deus e com Jesus. Então ele vai tentar a gente, vai dar mais preguiça, a gente não vai ter vontade de ir na missa, sempre vai acontecer alguma coisa para atrapalhar a nossa vida de oração. Então a gente tem que ficar bem esperto e ser mais forte que ele. Pensar, nossa, Jesus resistiu, eu também vou resistir. Vou passar essa quaresma vivendo para Jesus. Então é isso, gente. A quaresma são esse período aí que eu expliquei para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Pode me perguntar, tá bom? Que eu respondo para vocês. Eu tô meio atrapalhada porque eu já não tenho cola, então tô falando tudo aqui da minha cabeça, das coisas que eu aprendi, que eu li, que eu estudei e que eu vivo também. E eu espero que vocês estejam aprendendo para vocês poderem viver a quaresma também de uma forma santa, né? A gente tem que tentar viver a nossa vida de maneira santa. A gente tem que seguir os exemplos, né? O exemplo de Jesus, o exemplo de Maria, de tantos outros santos que a gente tem aí, que também seguiram o mesmo exemplo de Jesus. Então é isso, né, que eu tinha para falar para vocês hoje sobre a quaresma. E o nosso dever de casa dessa semana vai ser o seguinte, que vai valer também como presença de vocês. Não precisa, além de colocar no caderno, né, o tema do encontro de hoje, a passagem da Bíblia que eu vou ler para vocês agora, depois do vídeo, vou ler em áudio no WhatsApp. Eu quero que vocês, nesse momento que a gente está passando, de reclusão, mais ainda agora nesse lockdown, né, da pandemia, a gente vai ficar mais fechado em casa, não vamos poder ir à missa, quem podia ir antes, né, a gente não vai poder ir à missa mais, na igreja. Então a gente vai rezar em casa, a gente vai assistir a missa de casa e eu quero que vocês tenham um momento com a família de vocês. Um momento de oração, pode ser um terço, pode ser uma Ave Maria, um Pai Nosso, que vocês consigam reunir em família. Ou assistir a missa também pela televisão. E eu quero que vocês tenham esse momento com a família, tirem uma foto e mandem pra mim, tá bom? Pode postar no grupo para todo mundo ver que todo mundo está participando, todo mundo tem um momento ali de oração com a família, todo mundo está se preparando nessa quaresma pro ponto, né, que é o ápice assim, da nossa igreja, que é a Páscoa, né, a ressurreição de Jesus. Que isso eu vou falar na semana que vem, tá bom? Então é isso, gente. Terminando aqui o vídeo, vocês vão fazer a leitura comigo no WhatsApp, fazer a oração final e não se esqueçam de fazer o dever de casa, tá bom, gente? Então até semana que vem no nosso vídeo de novo. Fiquem com Deus e uma boa quaresma pra vocês, tá bom? Tchau, gente!